Tudo certo, pessoal? Meu nome é Anderson, eu sou proprietário aqui, responsável técnico pela Undertech Serviços Automotivos e através desse vídeo eu quero abordar aí acho que é um problema, uma dúvida na verdade, que muitos clientes têm, que é referente à troca de óleo do motor. A gente sabe que todos os fluidos do carro precisam ser trocados, fluido de freio, fluido de arrefecimento, o óleo do câmbio, tanto manual quanto automático, a gente precisa fazer manutenção. Eu fiz uma troca de óleo, né? E o cliente, eu mandei a foto para ele que o óleo tinha chegado, ele acabou postando no Instagram e eu fiquei olhando aquela imagem pensando, poxa, será que o pessoal sabe o que é, né? O que significa aquela caixa, né? Tinha uma caixa de óleo da Motul e uma caixinha de filtro da MAN, que são produtores aí top, né? Nível mundo. E aí fica a dúvida, cara, quando eu troco o óleo? Quando eu devo trocar? Qual o período? Qual a quilometragem que eu troco o óleo? Que óleo que eu uso? Então, essa foto, eu quero trabalhar em cima dessa foto. Ele postou a foto, é um i30 CW 2.0 2011. E é onde a gente tem ali, como eu falei, o óleo Motul e filtro MAN. Esse carro, se a gente for olhar pelo manual, tá? Ele indica a utilização de óleo 530, né? SAE 530. Existe uma norma europeia que é a CEA 3 e também o manual pede o API SL. O óleo que a gente usou se enquadra em tudo isso, tá? 100% sintético, show de bola. Agora vem uma pergunta. Basta ele ser 530 para mim poder aplicar no carro? Não, ele tem que alcançar as outras normas. Existem N normas, existe norma BMW, norma Volkswagen, que são específicas das montadoras. Ela faz o motor e nos testes ela verifica que existe uma outra normativa que aquele óleo precisa se enquadrar para atender corretamente a lubrificação daquele motor. Então ela cria a norma, criei uma colinha aqui para mim não esquecer, para mim não fugir muito do assunto, tá? Então voltando para o i30, como eu falei, não basta ser 530, ele tem que se enquadrar nessas normas, tá? Agora tem outra informação no manual, que vem, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. Quando trocar? Quando que eu troco? Qual o período? Né? Qual o intervalo entre essas trocas de óleo? O manual aqui da Hyundai nos recomenda o seguinte: trocar a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Tá? Então, beleza, né? Cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. O grande erro é o pessoal seguir essa normativa, seguir essa direção do manual o resto da vida útil do carro. Entendeu? Aí você acaba expondo o teu motor a longo prazo numa ineficiência de lubrificação. Então o teu motor ele acaba a longo prazo ele vai desenvolver problemas, certo? Ele vai desenvolver problemas. Então, mas por quê? Existe uma outra regrinha, né? Que seria uma complementação dessa, normal, troca de óleo, a montadora recomenda a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Porém, caso o veículo seja exposto a uso severo, isso deve ser reduzido a 50%, certo? Uso severo. O que é uso severo? Se você tem o manual do seu carro, procura lá. Mas aqui eu quero me ater a só um item desse uso severo, que é, deixa eu ler aqui, ó, percurso inferior a 6 km. Se o teu carro, a rotina dele é essa, você sobe no seu carro e roda e dá menos de 6 km, tá? 6 km, eu diria assim, ó, padrão 10 km, tá? Se dá menos de 10 km é o uso severo e você precisa trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses, tá? Se a maioria do uso que você tem é assim, né? Não importa se você faz 10 viagens durante o dia, mas todas elas curtas, né? Você roda 8 km, desliga o carro, 40 minutos desligado, liga, mais 8. Então, isso é considerado um uso severo, tá lá no manual, só que às vezes a gente olha somente a troca de óleo padrão, e é a cada 10 mil ou um ano, e a gente segue aquilo eternamente, né?
Normalmente a montadora segue isso no prazo de garantia, onde você está fazendo as revisões lá. Ela eu pelo menos não conheço nenhum caso onde o mecânico, onde o responsável ali pela manutenção do carro em garantia venha perguntar para o proprietário qual o uso desse carro. Não existe. Eles trocam a cada 10 mil, 12 meses, só que o carro ainda está na garantia, né? E o motor está zero, então você dificilmente vai ter problema. Mas agora, a longo prazo, saiu da garantia, ou até mesmo ali passou 3 trocas de óleo, alguma coisa do tipo, cara, se adequa nisso aqui, tá? Então aí, eu aqui no manual do I30 de 6 km, eu diria, se você roda menos que 10 km, tá? Você está expondo seu carro a um uso severo, tá? Então, é isso mais assim que eu queria deixar enquadrado, que não existe tabelado, né? Você vai em determinados locais, o óleo sintético ele é para 10 mil, o óleo semissintético é para 7,5 km e o óleo mineral é o óleo para 5.000 km. Não existe isso. Cada motor vai ter a indicação do fabricante, né? É o fabricante que vai direcionar, ele que criou aquele motor. E eu diria ainda que essa tabela, você viu aqui, ó, o que eu acabei de falar, sintético 10.000 km, isso está errado. 90% da nossa frota que roda hoje, ou até mais, diria, talvez 95% se enquadra aqui, se enquadra em percurso inferior a 10 km. Então, o que acontece? Tu está expondo o teu motor a danos muito severos, tá? Isso que eu queria deixar aqui explícito, eu quero mostrar um pouco agora o que acontece, por que é considerado uso severo, tá? Então, para isso eu quero mostrar algumas coisas aqui do motor e o porquê que se considera uso severo, tá bem? Bom, então agora eu quero entrar mais num conteúdo técnico, digamos assim, de o porquê. Bom, primeiramente, o óleo lubrificante, ele começa a lubrificar de forma eficiente, o filme de lubrificação dele se torna eficiente após ele estar aquecido, certo? Então, existe uma estimativa que mais ou menos a cada 6, 7 quilômetros que o carro está em funcionamento, o motor atingiu a temperatura de trabalho, tá? Então, o motor está todo aquecido e agora o óleo, então, está aquecido também, né? Então ele está na máxima lubrificação dele. Antes disso, ele não está lubrificando de forma eficiente. Então, se você todo dia faz 2, 3 trajetos curtos, sempre que você está rodando nesse trajetinho de 5 km, até de 6 km, o óleo não atingiu a temperatura, então ele não está lubrificando a 100%, não vai expor o teu motor a uma boa lubrificação enquanto frio, tá? Existe outra coisa também, que seria assim, a gente tem um caminho de óleo dentro do motor, certo? E esse caminho ele é formado por partes móveis, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho aqui um pistão, né? Não sei se todos conhecem o que é um pistão, mas se não conhece, comenta aí que a gente faz um vídeo, eu consigo um motor aqui para a gente mostrar como funciona o motor, mas todo o trabalho do motor acontece aqui em cima, né? Aqui que entra oxigênio, entra combustível e entra a centelha da vela. Mas o que eu quero me ater é aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai ter o virabrequinho e essa peça vai parafusada no virabrequinho. O virabrequinho fica aqui no meio. E entra essa bronzina aqui. Então o que acontece? Isso aqui está sempre girando. Existe um metal aqui dentro girando, um ferro girando aqui. Tá? O ferro tem esse diâmetro exato, claro, com a bronzina. Então ele fica girando aqui. Ferro com ferro, isso ia se fundir bem rápido, ia aquecer muito. Então o que acontece? Você está vendo que a bronzina aqui ela tem um furinho, tá? Então vai ter carros que não vai ter o furinho, vai ter carros que tem furinho. A maioria tem. O que acontece? Pelo virabrequinho ele está girando, mas existe um caminho, um canal de óleo dentro dele que vai largar o óleo nessa superfície, tá? Então a bronzina está aqui, ela está travada, ela tem uns dentinhos aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Para travar ela, a gente está vendo que ela tem um dentinho. Então ela vai ficar aqui travada e vai ter um filme de lubrificante aqui. Então você coloca e fica esse metal girando aqui. Só que existe um outro fator, né, que se chama
existe, como eu estava falando, um outro fator, uma outra grandeza de propriedade do material que vai estar totalmente relacionada a esse filme de óleo que fica aqui. Então, a gente tem aqui um ferro, né, girando aqui, ele tem um furo em algum determinado ponto dele que fica distribuindo esse óleo nessa região. Se por um acaso eu aumentar um pouco esse espaço, esse óleo vai se perder aqui. Né? Você vai colocar o óleo, ele vai espalhar o óleo aqui, só que boa parte dessa pressão que está sendo gerada vai se perder. E lá na frente, no restante do caminho, normalmente os motores têm 4 desses aqui. Hoje os motores mais atuais têm 3, mas mesmo assim existe uma pressão. Eu coloco uma pressão X aqui de óleo e ela vai passar por todo esse caminho, vai chegar lá no fim perdendo um pouco é perdido, né? Porque um pouco da pressão se perde lubrificando. Mas se eu aumentar muito esse espaço, toda a pressão se perde aqui e o restante do motor não é lubrificado, certo? Mas então, qual é a grandeza que eu queria falar? É a dilatação térmica. Cada material tem a sua dilatação, tem o seu coeficiente de dilatação térmica. O que acontece então? Você sabe que o material ele tende a expandir quando aquecido. Então o engenheiro, quando ele projeta um motor, ele vai projetar essas medidas todas pensando já no motor quente. Então quando o motor está frio, essas medidas são aproximadas. Esse diâmetro aqui, quando o motor está frio, ele é maior. Quando o motor aquece, ele tende a diminuir um pouquinho. A bronzina também. Quando aquecida, ela vai aumentar um pouco. O virabrequim que está aqui no meio também vai aumentar. O pistão também vai aumentar. A camisa tende a aumentar, ou seja, ela vai diminuir o tamanho dela, que é onde o pistão trabalha dentro. Então, cada material tem um coeficiente térmico. O que é isso? Como assim cada material tem um coeficiente térmico? Bom, materiais aqui. Aqui eu tenho ferro fundido, certo? Nesse caso é fundido, tem também alguns que passam por alguns outros processos, mas eles são fundidos. Aqui eu tenho uma liga de alumínio, aqui eu tenho uma outra liga e nos anéis eu tenho outra liga. São 4 materiais totalmente diferentes, tá bem? 5 materiais, porque a gente vai ter a camisa também, né? E aí o bloco vai ser o ferro fundido ou alumínio. Então a gente tem 5 materiais diferentes expostos à mesma temperatura. Então o que acontece? Se eu pegar um corpo de prova desses materiais, um corpo de prova de tamanho padrão, tá? Vamos pegar um tamanho aí de 10 milímetros, tá? Todos eles 10 milímetros, todos esses 5 materiais, e eu expor todos eles a 100 graus, todos eles vão sofrer uma dilatação, né? Dilatação térmica, todos eles vão sofrer, porém cada um deles tem um coeficiente de dilatação diferente, ou seja, quando exposto à mesma temperatura, o material do mesmo tamanho, cada um deles vai expandir, ele vai aumentar de tamanho, mas de formas, de quantidade diferente. Ou seja, se o ferro fundido ele tinha 10 milímetros, ele vai subir para 10,3. O alumínio tinha 10, vai subir para 10,5. A gente tem ali a liga dos anéis, tinha 10, vai subir para 10,1. Cada um deles tem um coeficiente diferente, porque são materiais diferentes, com ligas diferentes. Então, o engenheiro ele precisa pensar no motor quente. Só que o que você faz? Você pega o seu carro, você liga de manhã e sai rodar com ele. 5 km, 6 km, 7 km e desliga. E deixa esfriar mais 2 horas e liga de novo. O motor não consegue aquecer, ele não chega na temperatura padrão que foi analisada pelo engenheiro. Então o que acontece? Você sempre trabalha com isso aqui fora da medida padrão. Você está perdendo um pouquinho de lubrificação. O que vai acontecer? Aí você pega e segue o manual do carro, que são 10 mil quilômetros. E aqui a montadora não está errada, né? Porque ela sempre diz ali, se nenhuma, né, desses itens aqui que considera o uso severo for aplicado ao carro, beleza, pode trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros. Porém, 90% da nossa frota tem uso severo, porque são percursos curtos. Todos os dias a gente liga o nosso carro e vai trabalhar.
né? Às vezes sai para almoçar, volta, depois vem para casa, são percursos curtos. E nada disso aqui chegou na temperatura que deveria ter chegado. Então, o motor não está justo ainda. E aí, lembrando, como eu falei, que o óleo também precisa chegar numa temperatura X para ele começar a lubrificar 100%. Então, eu tenho uma folga de óleo aqui e eu tenho o óleo que ainda não está na temperatura de lubrificação ideal. Então, eu estou expondo o meu motor a um uso severo. Por isso que a montadora considera isso um uso severo, porque ela sabe dessa situação aqui. Ela sabe que o motor, a mecânica dele não está ajustada. Ela sabe que o óleo não está na capacidade total dele de lubrificação. Então, o óleo, independente do óleo, seja ele super, mega, hiper sintético ou ele bem mineral, todo óleo, depois de aberto, em contato com o oxigênio, ele começou a oxidar. Ele está se degradando, certo? Principalmente o óleo sintético, ele tende a demorar um pouco mais, tá? Porque ele é muito melhorado. O semissintético e o mineral já vão se expor a esse processo de forma mais rápida. Mas, cara, lembra disso, tá? Lembra disso antes de tu resolver trocar o óleo pro resto da vida do teu carro com 10 mil quilômetros. Certo? Procura o seu mecânico de confiança, conversa com ele sobre isso, ele vai saber te explicar essa questão da dilatação térmica, tá? Ele vai saber daqui a pouco olhar no manual, né? Mas por padrão, assim, normalmente esse uso aqui que a Hyundai recomenda por 30 é o que se aplica para a maioria dos carros, 5 mil quilômetros, 6 meses, tá? A durabilidade do óleo sintético, ela é um pouco maior, às vezes 7 meses, 8 meses, mas aí também tem a questão da quilometragem, né? O que acontecer primeiro, ou 5 mil quilômetros ou 6 meses, tá bem? Então eu quero só deixar essa dica, né? Cuida do lubrificante do teu motor, porque isso aumenta a vida útil do motor, isso diminui o consumo de combustível, diminui a emissão de combustível, de gases, diminui a emissão de gases, né? Então, são várias coisas que a gente precisa cuidar. Tá? A gente precisa cuidar, beleza? Então, cara, obrigado, e qualquer dúvida que você tenha, deixa aí, eu vou tentar falar no próximo vídeo aí sobre arrefecimento, né? A gente tem também outro sistema que é muito negligenciado, beleza? Então, valeu, galera!